Bom dia a todos e a todas. Então, a gente vai começar abrindo, né, esse seminário de Relações Internacionais de 2017, que tem como título Descolonizando as Relações Internacionais, o Pós-Colonialismo e seus Fragmentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de passar a palavra para o padre Iver Simó, que é o vice-reitor da PUC-Rio. Bom dia para todos e para todas. Em primeiro lugar, em nome da PUC, queria dar as boas-vindas a todos os participantes desse seminário. A todos, naturalmente, em particular, aqueles que procedem de outras universidades e instituições, tanto do Brasil como também do exterior. Em segundo lugar, quero expressar o desejo que este seminário, organizado pelo nosso Decanato de Ciências Sociais, de um modo particular, pelo Instituto de Relações Internacionais, sobre uma temática relativamente nova e original, pelo menos para mim, como é de descolonizar as relações internacionais, isto é, purificar essas relações de seus resíduos ou fragmentos coloniais. Desejo que esse seminário possa contribuir para esclarecer e compreender melhor essa questão. E, na medida das nossas possibilidades, possamos contribuir para essa descolonização e purificação. É uma temática que a mim me interessa pessoalmente, porque tendo vivido a maior parte da minha vida em países colonizadores, mas sobretudo em países que foram colonizados por diversos impérios coloniais, tanto de origem hispano-portuguesa como também de origem inglesa, acho que posso apreciar melhor a importância da temática que será tratada, que será discutida nesse seminário. O impacto da colonização sobre as relações internacionais de países que foram um dia colonizados muito depende, suponho, da natureza, do modo como foi realizada essa colonização. Que não foi o mesmo, por exemplo, em países como a Índia, onde demorei 10 anos, ou no Brasil, onde demora mais de 30 anos, ou na República Democrática do Congo, o antigo Zaire, país que visitei várias vezes, mas que vivi 4 anos num país que colonizou, a Bélgica. Permita-me exemplificar um pouco o caso da Índia. Cheguei à Índia muito jovem, um ano depois da sua independência, e testemunhei comportamentos e reações que não aconteceram em outras colonizações. Os dirigentes da Índia independente, Nehru, e mais tarde sua filha, Indira Gandhi, que não tem nada a ver com Gandhi, continuaram participando com muito orgulho, e com muito orgulho a aprovação da população das reuniões do Commonwealth britânico. Testemunhei o orgulho de muitos indianos depois da independência, por ter seguido os cursos do Indian Civil Service durante a época colonial e que os preparavam a ocupar lugares de destaque no quarto, no terceiro e até às vezes no segundo escalão do governo colonial. É uma coisa relativamente original, nova. Quando eu cheguei na Índia, havia muitos university colleges. Nós, os jesuítas, tínhamos vários deles, que eram os university colleges constituíam a universidade, era um sistema inglês. A primeira vez que visitei o Congo belga, hoje a República Democrática do Congo, não havia nenhuma universidade, nem o equivalente de um university college. Só muito mais tarde, a Universidade de Albânia abriu uma universidade em Kinshasa, a capital do Congo belga naquele tempo. Foi tomada por Mobutu quando ele deu um golpe de Estado contra o Lumumba. Os congoleses que desejassem fazer estudos superiores deviam ir à Bélgica para fazê-los. Tudo isso não deixa de ter um impacto sobre esses países colonizados, quando se tornam independentes. Um impacto sobre as suas relações com outros países. Uma colonização não deixa de ser sempre uma colonização, mas há colonizações e colonizações. E suponho que o seu impacto sobre as relações internacionais
dos países que foram um dia colonizados também variam, também divergem. Em todo caso, acho que a temática escolhida para esse seminário é muito rica e fascinante. Não me será possível acompanhá-los em todas as apresentações e discussões desses 3 dias, mas desejo que tudo proceda não apenas como planejado, mas muito melhor ainda. Obrigado. Um bom seminário. Agora eu passo a palavra para o decano do Centro de Ciências Sociais, professor Luiz Roberto Cunha. Bom dia. É sempre um prazer enorme, não é, estar presente a um evento do IRI. Dentro do Centro de Ciências Sociais, que nós temos um número grande, são 9 departamentos, não é, a atividade do IRI, essa atividade do IRI é multidisciplinar, é sempre para o decano do centro, não é uma satisfação muito grande de poder acompanhar e participar. Acho que eu não tenho muito a dizer, até porque o privilégio que nós tivemos aqui, não é, agora, de ouvir o Padre Verne. O Padre Verne é um jesuíta, não é, que, como ele colocou para vocês, teve uma participação ativa, não é, no mundo. Não é? Mas ele teve mais do que uma participação ativa no mundo. O Padre Verne foi, durante muitos anos, um dos assessores diretos do geral da Companhia de Jesus, e vocês sabem, não é, de que o papel dos jesuítas dentro da igreja é um papel muito especial, porque é um papel de educação, de formação, um papel de participação muito intensa e, às vezes, ao longo da história, até um pouco conflituosa, não é, com a própria igreja em certos momentos. E o Padre Verne tem essa característica fantástica. Nós tivemos o privilégio na PUC de recebê-lo há muitos anos atrás, quando ele já estava no Brasil, num momento importante para a nossa universidade, um momento de transição, um momento em que algumas questões precisavam ser enfrentadas. O Padre Verne veio à PUC, não é? E eu quero aproveitar esse espaço, dado que o Padre Verne está próximo a se aposentar, de fazer uma homenagem, não é, como um professor da universidade, a essa figura maravilhosa que nós tivemos aqui. O Padre Verne chegou na PUC, não é, num momento onde a área de desenvolvimento da PUC, a Vice-Reitoria de Desenvolvimento, era uma área que precisava ser melhor trabalhada em termos do nosso papel, da nossa instituição junto à sociedade. E desenvolveu de início logo um trabalho muito interessante. Ele deve se lembrar, nós tivemos logo de início um grant, não é, de um benfeitor para organizar um seminário um pouco para discutir um pouco a gestão da PUC. A PUC sempre foi uma instituição muito que muito pouco pensou nessa coisa da sua gestão, da sua organização. E ele participou ativamente disso, comandou ativamente isso, mas logo poucos anos depois, não é, dado a sua proeminência, a sua qualidade, não é, como pessoa, como jesuíta, ele foi guindado, não é, nós o perdemos, não é, porque ele foi guindado a ser o superior, não é, o superior dos jesuítas na província aqui, que pega Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, que é a principal província no Brasil dos jesuítas. E nós o perdemos, mas eu acho que os jesuítas no Brasil ganharam. Ele lá ficou muitos anos, depois ele criou e foi levado e por isso ele tem também essa experiência, como ele coloca aqui, não é, em relação à colonização na América Latina. Ele foi levado a ser o superior de todos os jesuítas da América Latina, foi um cargo novo, foi criado para ele. Lá também permaneceu desenvolvendo um excelente trabalho e depois, não é, retornou aqui à PUC como vice-reitor geral para colaborar na administração, não é, do padre Josafá, para colaborar na administração atual da PUC. Então, eu acho que, não é, embora ele tenha tido poucas palavras, mas ele tem um profundo conhecimento, não é, dessas questões fundamentais para o mundo de hoje, para esse mundo conturbado, onde, não é, qualquer um de nós sabe, não é, que grande parte dos problemas do mundo de hoje, em várias áreas, são frutos exatamente da colonização, dos erros, não é, da colonização. Então, não é, eu só quero, como decano do Centro de Ciências Sociais, saudar a todos, em especial aos nossos professores visitantes, estrangeiros, não é, desejar que aqueles que não conhecem aqui a PUC, é uma coisa sempre que a gente gosta de dizer, que aproveitem o nosso campus, é um campus extremamente agradável, extremamente acessível e muito bom para, não é, esse tipo de atividade que vocês vão ver aqui. Sucesso nesse programa, nesse projeto, nesse seminário e muito obrigado.
Bom, então eu gostaria de agradecer a presença aqui do vice-reitor e do decano do Centro de Ciências Sociais, e é com enorme prazer que, junto aos demais membros da mesa, né, eu abro o Seminário de Relações Internacionais 2017, que tem como título Descolonizando as Relações Internacionais, o pós-colonialismo e seus fragmentos. Eu gostaria de ressaltar que essa é a terceira edição do seminário. A primeira edição foi intitulada também Descolonizando as Relações Internacionais, mas as contribuições dos estudos pós-coloniais. E aconteceu em 2013. Nessa ocasião, aqui na PUC-Rio, foi criada uma rede nacional que reúne vários acadêmicos que pesquisam sobre perspectivas pós-coloniais e decoloniais no âmbito das relações internacionais. A Rede Interinstitucional de Pesquisa e Estudos sobre Colonialidades e Política Internacional tem como membros pesquisadores e pesquisadoras de importantes instituições de ensino do país, como a PUC-Rio, a PUC-Minas, a Unisinos, a Universidade Federal da Grande Dourados, a Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Uberlândia, UFRJ, UF e UNILA. A segunda edição consistiu na realização de um workshop chamado Colonialidades e Política Internacional na PUC-Minas, em 2015. No workshop, os membros da rede apresentaram suas propostas de capítulos para um livro organizado pelo aqui presente professor Raul Toledo, da Universidade Federal de Uberlândia. O livro já finalizado, denominado Pós-colonialismo em Relações Internacionais no Brasil, aborda as potenciais implicações da perspectiva pós-colonial para a disciplina das relações internacionais. A importância desse evento consiste na abertura de um espaço de debate sobre aspectos da política internacional ainda pouco explorados nas relações internacionais. Pretende-se, por meio do evento, estimular o diálogo entre dois campos de conhecimento que, durante um longo período, continuaram ou caminharam de forma isolada, o das relações internacionais e o dos estudos pós-coloniais. O mérito da abordagem interdisciplinar que se pretende imprimir ao seminário é o de lançar luz a uma série de atores subalternos, como é o caso dos indígenas, mulheres e imigrantes, e também a uma diversidade de temas, como é o caso da legitimidade de formas alternativas de conhecimento, tradicionalmente marginalizadas no campo das relações internacionais. Além disso, o seminário abordará temas como as cumplicidades na modernidade pós-colonial, intimidade na sujeição e na resistência, racismo, razão humanitária e intervencionismo pós-colonial, fronteiras, insurgência e pensamento pós-colonial, direitos humanos internacionais e os pensamentos pós-coloniais e decoloniais. Além de visar integrar os acadêmicos do Brasil engajados com os estudos pós-coloniais e decoloniais, o evento também pretende contribuir para uma troca de ideias e de experiências entre acadêmicos nacionais e internacionais que pesquisam sobre colonialidade política internacional. Desse modo, gostaria de agradecer a todos e a todas, participantes nacionais e internacionais do seminário, que generosamente aceitaram o convite do IRI para participarem desse evento. A viabilização do seminário não teria sido possível sem o apoio logístico e acadêmico de uma série de colegas. Dentre esses, agradeço a toda a equipe acadêmica que está na linha de frente do seminário, professora Carolina Mulan, professor João Nogueira, professor Jimmy Clausen, professor Roberto Yamato e professor Paulo Chamon. A toda a equipe do setor de eventos e divulgação, especialmente a Cláudia Darcy e Vinícius Ked, ao apoio dos alunos do curso de formação de intérpretes da PUC-Rio. Agradeço à CAPES e ao CNPq pelo financiamento do evento, aos alunos e alunas da pós que se voluntariaram para participar da organização do seminário, Antonella, Verônica, Marina, Gustavo, Luciana, Pedro, Pablo, Luísa, Tiago, Francisco e Rafael. Para finalizar, me remeto à história por trás do cartaz do evento. O mosaico de caquinhos que aparece no cartaz projetado começou a ser o piso das varandas, jardins e quintais de inúmeras casas paulistas nas décadas de 40 e 50. Como esses caquinhos foram parar por essas casas? No processo industrial da época, aconteciam muitas quebras, e esse material quebrado, sem interesse econômico, era reunido e enterrado em grandes buracos. Certo dia, um dos empregados de uma das indústrias de cerâmica
que estava terminando sua casa, não tinha dinheiro para comprar cimento, e muito menos para comprar as lajotas de cerâmica que ele mesmo, né, produzia. Daí ele se lembrou do resto, do lixo da fábrica, dos caminhões e caminhões que levavam esses restos para serem enterrados no terreno abandonado nas cercanias da fábrica. Pouco tempo depois, no lugar de quintais cimentados, com suas monótonas cores cinzas, os pisos das casas dos operários se transformaram em arte, na forma de pisos de caquinhos vermelhos, por vezes salpicados de cacos pretos e amarelos. Essa história chama atenção para os resultados criativos e para a potência da inventividade da periferia e por sujeitos periféricos. Se muitos poderiam conceber tais pisos como uma cópia mal feita e inferior aos pisos originais, por meio de um olhar pós-colonial, podemos entender tal processo como um processo de resistência criativa às condições de precariedade e alienação vivenciadas pelos operários. Convém ressaltar ainda que, em cada casa, cada desenho e disposição dos caquinhos era único, original, o que nos permite dizer que em cada casa era um fragmento original feito por uma multiplicidade de fragmentos. O seminário que se inicia hoje visa justamente perturbar histórias normalizadoras e totalizantes, conferindo atenção para iniciativas locais, subalternas e fragmentárias. Visa chamar a atenção para trajetórias coletivas e coloridas de resistência, que, assim como na história dos caquinhos, subvertem, fragmentam o material do colonizador para criar novas histórias e novos conhecimentos. Desejo a todos e a todas 3 dias de muitos aprendizados e de muitos encontros enriquecedores. Obrigada.